Audio Jungle. Do meu lado direito, ele, Felipe Flauzino, meu segundo adversário no Play de Negócios. Cara, o cara manja muito de educação, mas eu quero saber se ele manja de fato de game. Eu convidei para jogar e aí, obviamente, como um bom anfitrião, eu deixo ele escolher o jogo. Qual que vai ser o jogo? Get ready. Beleza, excelente. FIFA, um jogo super tradicional, todo mundo já conhece. FIFA 2023, bora escolher meu time. Filipão, seja bem-vindo. Valeu, Luiz. Obrigado pelo convite e boa sorte no desafio aí. Quero até ver. Galera, seguinte, deixa eu escolher meu time aqui. Sabe aquelas perguntas que a gente começa a fazer para poder saber como é que é o nível do cara? Então eu já vou logo perguntando, fazer alguma coisa bem genérica. Felipe, me conta quais são os rumos e desafios da educação daqui para frente. Nossa, nem começou o jogo, você já mandou a pergunta de milhão, hein? Eu tenho que fazer a pergunta do milhão para poder escolher o jogo, para eu entender o nível do cara, que aí é como se eu estivesse tocando bola e você poder desenvolver. Essa é a estratégia. Bora. Bom, Luiz, essa pergunta é uma pergunta que me inspira e me instiga todos os dias. Qual é o rumo da educação? E as minhas respostas serão baseadas não só em teoria, mas também no que eu tenho vivenciado todos os dias lá na liderança do Grupo Unis, né? E o que a gente pode perceber que depois da pandemia, há dois grandes setores que foram muito impactados, mas são os dois setores que, sem dúvida nenhuma, é o que reflete aí o futuro da humanidade, que é a saúde e a educação. O que a gente fala é que a pandemia acelerou a morte do ensino velho e fez com que o ensino novo nascesse. E cabe agora a nós, professores, gestores e apaixonados pela educação, trilhar os futuros dela. E o desafio do rumo da educação hoje que a gente percebe são inúmeros. A começar pelo perfil do comportamento do novo aluno, pela adaptação do professor em sala de aula e também pela relevância do ensino na formação do caráter e da profissão dos nossos alunos. Filipão, que coisa interessante. Como é que tá a coordenação motora aí da fala com o game? Tá testando também, né? Tá difícil, acho Rapaz que de Deus. tá mais difícil do que responder essas perguntas. Ah, essa é coisa boa, muito bom. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Outra coisa assim, a gente fala muito a respeito disso e eu fico imaginando, a gente que gosta bastante da comunicação, você falou aí dos rumos da educação, eu fico imaginando, imagina esse cenário de inteligência artificial, como que vai ser daqui para frente inteligência artificial, educação, como que vocês estão encarando esse desafio, onde você está, como que tem sido isso no dia a dia? Bom, a inteligência artificial já é uma realidade e a gente tem que ser inteligentes para utilizá-la a nosso favor. Então hoje no Unis, essa é uma temática muito presente, não só no nosso comitê de transformação digital, mas também no nosso modelo de gestão. O que a gente quer é criar oportunidades dos nossos professores e alunos utilizarem a inteligência artificial em seu benefício próprio. O que eu posso dizer é que o mais belo, né, o mais incrível da vida, ela não é artificial. Então esse mito de que a inteligência vai substituir o humano, eu acredito que isso não vai acontecer, porque as pessoas e a formação educacional, ela não é artificial. Muito bom, legal. Eu fico assim, acho que era interessante, antigamente a gente tinha alguns cenários que eu falava assim, né? O concorrente da universidade é a própria universidade. Como que você vê isso hoje no cenário, a concorrência ser o próprio YouTube, ser os cursos rápidos, ser a formação que a gente fala assim, que não é tão formal assim, como que vocês encaram isso? Bom, hoje no Brasil tem mais de 3.000 instituições de ensino superior, divididos em privadas e públicas. Hoje, se nós pensarmos em universidades como concorrentes, nós estamos perdendo espaço para a internet, o Google, o YouTube e por aí vai. Quando eu digo que o comportamento de consumo do nosso aluno está mudando, é porque o que ele busca é um conhecimento que seja relevante e aplicável para a realidade dele, não necessariamente em sala de aula. Então hoje as universidades precisam trabalhar mais em cooperação
do que em competição. E o que a gente busca é utilizar do YouTube, das outras ferramentas da internet, para facilitar o aprendizado do nosso aluno. Muito bom. E o bicho pegando no jogo ali, gente, eu tô tentando aqui tá dando dormência no pé aqui, eu tô até preocupado que o Felipe tá aproveitando disso, então tem que tomar um certo cuidado, já que ele tá falando tô desconfiado que esse cara treinou em casa, tô até preocupado com isso. Ô Felipe, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E esse cenário agora de esse aprendizado, vamos supor, na área da gestão, da administração, que muitas das vezes a teoria é a luz, mas que o aluno quer muito a prática. Como que a gente vê isso nesse novo mundo? Bom, isso é fundamental. Lá no Unis a gente tem um projeto muito bacana que na verdade são vários projetos que se combinam, né, em prol da formação do nosso aluno e também da relevância do nosso professor. E eu vou citar aqui alguns. Nós temos o Conselho Empresarial, que visa aproximar o nosso aluno da academia. Não faz sentido nenhum nós sermos uma universidade e fecharmos as portas para as empresas, para o mercado. Nós temos aí também a Vila Sapiens, que é um grande laboratório de inovação e uma fábrica de startups que promove e oportuniza o nosso aluno a ter seu próprio negócio e a empreender de fato, porque o conhecimento ele precisa ser aplicável e o aluno, né, as pessoas precisam ver relevância e ganho, né, no que ele vê em sala de aula. Muito legal, cara. Ó, já que você comentou a respeito disso, vou falar, nós fizemos uma missão empresarial que eu tive o prazer de participar, que nós fomos para alguns lugares legais, e um dos lugares que a gente foi numa cidade que se chama Tampere, que fica no interior da Finlândia. Se eu não me engano, a terceira maior cidade da Finlândia, se eu não me engano, se eu estiver equivocado, pode me corrigir depois. E lá nós conhecemos uma iniciativa, uma escola que se chama Proacademia. Por incrível que pareça, né, a galera toda entra só de meia, do jeitinho que eu gosto mesmo. E lá a gente viu uma estrutura que, assim, eu tenho muita vontade de ver acontecendo aqui no Brasil. Na verdade, o aluno entra para dentro da universidade, é uma universidade que ele tem condições de ter a sua própria empresa e ele estuda com a gestão da sua própria empresa, com os professores apoiando, com os colegas junto dessa própria empresa, e ele tem a gestão da própria empresa e quando ele sai, digamos, o diploma dele é a empresa... Tá lá. Dá uma segurada. Aí, ó, falei para vocês que o negócio ia ser difícil, vamos joga. Mas deixa eu concluir, que eu até perdi o compasso aqui. Mas no final... digamos assim, o diploma do aluno é exatamente ter a empresa para ele poder ganhar a vida, para ele poder ter seu sustento, para ele poder dar sequência no seu universo. E aí, cara, eu achei uma iniciativa incrível. Você acha que no Brasil falta muito para isso? Opa, pênalti, pai. Calma aí. Não. Pênalti nele, Vinícius Malvadeza. Depois nós vamos falar sobre ele. Daqui a pouco eu vou falar, Vini Júnior. Então, Felipe, não foi pênalti, pai. Nossa Senhora. Bom, Luiz, vamos lá. Eu tive a oportunidade de visitar a Proacademia 2 vezes e fica aí a dica, né, para vocês pesquisarem um pouco da essência do que é a Proacademia. E a primeira vez que foi em 2018 que eu tive lá, a Proacademia inspirou o Grupo Unis a ter uma série de projetos que aproximasse, né, a academia do mercado. Voltamos lá esse ano, tivemos a oportunidade de ver o quanto eles evoluíram também. Mas quando você me pergunta, o Brasil está longe? Não está. Primeiro porque a cultura e a educação, o modelo de educação na Europa é muito diferente do nosso. Eu acho que o que nós estamos longe é de políticas públicas em prol da educação aqui no Brasil. Mas sobre o modelo em si e a experiência de colocar o aluno hands-on, né, mão na massa, nós temos muita coisa legal aqui no Brasil e, modéstia à parte, o Grupo Unis faz bastante coisa relacionado a isso. A Vila Sapiens mesmo é um exemplo prático do aluno, né, colocar em prática tudo aquilo que ele vê em sala de aula. Então é hands-on e mão na massa na veia. Ô Felipe, assim, quando você fala... Opa, peraí... olha aí, ó. Olha que engraçado. Quem fez o gol? Vini Júnior. Eu falei que a gente ia tocar num assunto sobre ele. Cara, que loucura essa situação do Vinícius Júnior, do Real Madrid, na Espanha. Como que você vê isso
na nossa realidade, desse preconceito exacerbado, como que a gente trabalha isso no Brasil, como que a gente tem políticas para a gente poder acabar com isso de uma vez por todas? Bom, primeiro, né, sobre o caso do Vini Júnior, aí comoveu, eu acho que o mundo todo. É inadmissível qualquer falta de respeito, racismo ou preconceito. E eu acho que a gente começa fazendo o simples dentro de casa, né? Então a gente tem que se indignar mesmo e fazer a diferença aonde a gente atua. No UNES, por exemplo, Luiz, a gente tem uma política de diversidade já institucionalizada. A gente ainda tem muita coisa para avançar, mas hoje nós temos um departamento de diversidade. Nós trabalhamos em 4 grandes frentes: a de gênero, a de sexo, a de raça e a de inclusão de deficientes, né? Para que todos tenham voz e vez dentro da organização. Então nós desenhamos um calendário de atividades e temos também princípios norteadores muito claros dentro do UNES. E a diversidade é uma pauta que eu gosto, particularmente que eu gosto muito, que a gente tem se desenvolvido não só para todos os nossos principais stakeholders, que são os professores, os alunos, as empresas e os nossos colaboradores. Muito legal, eu acho que terminou o primeiro tempo, mas não nossa conversa, e que como eu costumo dizer, só educação pela educação. Acho que a gente vai ter que entrar nesse universo. Felipe, deixa eu te fazer uma outra pergunta importante. Você comentou a respeito do Vila Sapiens. Eu já tive o prazer de estar lá apresentando a startup que nós temos, inclusive em parceria, né? A gente tem algumas iniciativas juntos. E eu queria saber, assim, bem nesse cerne, como que as pessoas veem a Vila Sapiens? Muito no conceito de cursos de gestão ou os cursos, por exemplo, das áreas médicas? Como que as pessoas estão vendo isso? Estão vendo isso como uma oportunidade? Como que está sendo esse cenário? Bom, a Vila Sapiens é um projeto relativamente novo, mas que já ganhou uma maturidade muito interessante em todas as áreas do conhecimento. Então não é só para gestão, nós temos ali startups de engenharia, da área da saúde, da área da educação. O conceito da Vila Sapiens ele nasce com o objetivo, né, de criar oportunidades dos nossos alunos colocarem as suas ideias e empreenderem. Então, uma das primeiras ações, né, que a gente fez, que eu fiz ali enquanto reitor, foi a gente trocar os TCCs. Então, no UNES hoje a gente não tem mais TCC, nem artigo científico, para startups. Então, há um grupo, né, de mentores e de professores que auxiliam os nossos alunos a criarem as suas startups ao longo dos seus semestres. Feito isso, a gente pré-incuba, tem o apoio do CESULAB para incubação também, e a gente apresenta a ideia para o conselho empresarial. Então, aquelas melhores ideias podem ser aceleradas pelas empresas da nossa região. Luiz me Vini Júnior! Malvadeza! O Luiz me desconcentrou aqui. Eu falei isso, esse negócio de fazer as perguntas, a gente manda as perguntas top, aí quando começa a colocar o cara na fogueira, e aí o jogo aqui nós comandamos, não tem jeito. Vamos que vamos. Felipe, vamos top. Lá que dá tempo. Vamos lá que dá tempo. Bacana demais. Cara, e esse cenário aí, já que a gente falou de startup, eu posso comentar, nós temos aí a gente tem a Dextro, que é a nossa startup de inteligência artificial, que veio antes do ChatGPT e que agora a gente se adaptou para o mercado, nós estamos juntos, você já sabe disso. E o mais interessante, a gente antigamente ouvia falar dessas startups e a gente só encontrava cenário de capital, né? Só existia startup na capital, né? Basicamente, né, o grande volume estava lá e a gente entrou no programa do CID, que é um programa do governo, do estado, e nós temos um monte de startup de Três Corações, graças a Deus, de Varginha, que está nessa região do sul de Minas, que a gente acabou se encontrando lá em Belo Horizonte e a gente vendo tudo isso acontecer e ver essa maturidade, já começar a ter essas startups para poder discutir isso. E eu acho que, de uma maneira ou de outra, a universidade tem um papel muito importante, os professores, de entenderem esse conceito, de trazer isso e poder compartilhar. Como que vocês estão vendo esse cenário aí e o quanto vocês esperam aumentar o número de startups dentro da nossa região? Porque eu não estou falando só de Varginha, né? Eu estou falando porque a gente sabe que nós estamos no sul de Minas, que é um cenário extremamente rico
e pujante, e a gente precisa ver isso cada vez mais constante, né? Bom, o ecossistema sul-mineiro ele vem crescendo muito, né? E o papel aí, né, desse tripé, que é a universidade, o poder público e as empresas estabelecidas, é fundamental para o desenvolvimento da região sul-mineira, para atração de investimentos, formação de novos talentos e colocar o sul de Minas definitivamente na rota de inovação do Brasil e do mundo, né? Então eu vejo que, enquanto universidade, a gente tem um papel muito importante, não só no desenvolvimento das startups, mas na formação de novos talentos. E pênalti. Lógico que não, nadinha. A gente sabe, procurou contato veio. E o que depender da gente, né, e da Vila Sapiens, a gente está aqui com o Bode, o nosso head de inovação, já estou colocando uma meta para ele, um OKR novo, é a gente gerar o maior número de startups possível, mas que de qualidade, né, que tenha tração para, de fato, gerar riqueza aqui para nossa região. Muito legal. Ô Felipe, e aí já que eu citei o CID, alguns polos que nasceram, Santa Rita do Sapucaí e Itajubá, a gente viu assim, iniciativas muito interessantes, inclusive do poder público, apoiando esse novo ecossistema, nascendo muita coisa legal. E eu acho que a gente precisa cada vez mais tentar fazer com que o poder público possa trabalhar ao nosso lado, né, das empresas privadas, da universidade, para que esse tripé funcione. Mas quero falar uma coisinha diferente a respeito da inovação. Como que a gente vai, daqui para frente, pensar na educação cada vez mais inovadora para o nosso universo? Bom, o que a gente tem discutido, Luiz, é muito um modelo de sala de aula, né? A gente vê muitos estudiosos discutindo aí que tudo mudou menos o modelo da sala de aula, né? Que é o mesmo há muitos anos. Eu vi um estudioso falar que os alunos são do século XXI, a escola... os professores são do século XX e a escola nem se fala, né? Porque ela não mudou, a sala de aula não mudou. Mas enfim, o que eu quero dizer é que no UNES nós estamos discutindo muito mais, nós estamos discutindo profundamente sala de aula, mas muito mais no contexto de aula do que sala propriamente dito. Nós queremos que o aluno hoje adquira habilidades e conhecimentos que sejam relevantes para eles na sua formação. Então, a gente tem redesenhado as nossas matrizes de ensino para que sejam mais atrativas e práticas, atraentes, né, para os nossos alunos. O que a gente tem feito? Trilhas do conhecimento. Então, quando eu falo trilhas, é para que o aluno se sinta à vontade de trilhar o seu próprio conhecimento, de construir isso com o apoio da universidade. Então eu estou falando de trilhas, não de trilho, né? Então, trilhas é ele poder percorrer a sua jornada do conhecimento junto conosco. Um dos nossos principais projetos é transformar o Grupo UNES numa plataforma de ensino. Isso significa conectar a educação básica ao ensino superior. Para isso, a educação precisa fazer sentido na vida de todo mundo. Então, quando a gente fala de trilhas, é falar que o cara do marketing pode sim estudar cálculo. É falar que o cara do marketing pode ir lá e, se ele quiser, aprender anatomia. E aí ele vai trilhando e adquirindo o conhecimento dele ao longo da sua jornada. Até porque, já que você citou, né, profissional de marketing hoje nada mais é do que um cara que precisa entender um pouco de dados, entender principalmente de números e principalmente das tendências, até para ele lançar campanha, para trabalhar no universo de performance cada vez mais rico. Então, não tem a mínima dúvida dessa importância. Felipe, deixa eu te fazer deixa eu fazer um cruzamento primeiro antes da pergunta. Eita. Felipe, deixa eu te fazer uma outra pergunta importantíssima. Você fala a respeito dessa questão da inovação, do universo da educação. Cara, e a gente vê assim, conceito de metodologias ativas a todo momento, os professores cada vez se reinventando mais. Isso tem sido muito interessante. Em compensação, as cobranças dos órgãos responsáveis por isso ainda muito engessado. Então o professor se reinventa dentro da sala de aula, faz uma proposta extremamente diferenciada, traz a proposta da metodologia ativa para o aluno, aí na hora que chega nos conselhos, aquela prova extremamente formal. Chega a ser frustrante esse tipo de coisa ou não? Faz parte mesmo desse processo evolutivo? Não, sem dúvida. Eu acho que o nosso MEC, né, o nosso Ministério da Educação, precisa evoluir e entender para que lado a educação do mundo está indo, né? Quando você fala dos ecossistemas,
Quando Bem você Zé fala lá. dos ecossistemas de inovação, e a gente teve a oportunidade de conhecer vários no mundo todo, a gente vê que o regulatório é diferente, né? Então, é frustrante sim. Acho que a gente precisa evoluir muito em políticas públicas da educação do nosso país, porque hoje, Luiz, a gente tem um Ministério da Educação que regula. Então, para eu ser uma universidade, né, uma faculdade, eu tenho que seguir a regulamentação do Ministério da Educação. Ele, ao mesmo tempo, me fiscaliza. Então, se eu não sigo, ele está me fiscalizando e ele compete comigo. Então, eu tenho um MEC que regula, fiscaliza e compete através das faculdades federais. Então, a gente precisa entender aí qual é o grande posicionamento enquanto política. Dá tempo, hein? Recuperando nos acréscimos. Tocar a bola ali atrás, dar uma amenizada, fazer uma pergunta boa e deixar o trem rodar. Então a gente precisa entender de fato qual é o papel do Ministério da Educação, mas sem esquecer de uma coisa: educação não é prioridade, educação é premissa. E não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Felipe, top de linha. Acabou o jogo. A gente vai finalizando nosso bate-papo. Poderia durar muito, muito, muito mais. A gente vai no ritmo do jogo aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar essa conversa, porque essa é uma conversa que não pode terminar nunca. Afinal de contas, a gente está falando de educação e, acima de tudo, do progresso do nosso país. Só por meio dela a gente vai evoluir, só por meio dela a gente vai ter um país melhor. Filipão. É isso aí. Valeu, Luiz. Obrigado. Nossa, sorte aí que você está jogando em casa, né? Sempre 3-2, né? A torcida aqui tá a seu favor, então isso influenciou muito na minha performance, mas obrigado pelo convite, convido a todos a me seguir nas redes sociais, o Grupo Unis também, e estou super aberto para falar sobre educação com vocês. Galera, muitíssimo obrigado, siga Felipe Flauzino, siga o Grupo Unis e, claro, siga Vírgulas.market. Tamo junto, forte abraço. Valeu. Valeu.